Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero que saibam que estou com muitas saudades e não vejo a hora da gente se reencontrar pessoalmente. Na aula anterior, eu passei uns textos para vocês e pedi para que vocês assistissem um filminho, né? Os Croods. Alguém assistiu? Então, ótimo. Para quem assistiu, vai entender agora, né, o porquê que eu pedi para que vocês assistissem esse filme. E quem não assistiu ainda, depois da nossa aula, por favor, assistam, que vocês vão entender o filme e olhar ele com outros olhos, tá bom? Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre Platão e o mundo das ideias. Aí eu passei para vocês um texto chamado A Alegoria da Caverna. Esse texto também podemos chamar de O Mito da Caverna, né? É uma história que o Platão cria para explicar ali o sentido desse mundo das ideias. E qual seria esse significado? O mundo das ideias, na verdade, foi uma criação da teoria do conhecimento que o Platão fez para diferenciar o mundo sensível do mundo inteligível. Como assim, né? Você deve estar se perguntando. Bom, nessa altura vocês já devem ter lido esse texto que eu passei para vocês, né? Alguns já podem ter entendido ali que o Platão ele usa o quê? Metáforas com palavras, né? Então, cada palavrinha ela vai ter um duplo sentido, um duplo significado, né? Aí você vai saber separar o significado do mundo sensível e do mundo inteligível, né? Inclusive, daí depois eu passei uma atividade para vocês ver se vocês entenderam, né? Que nós já vamos conversar um pouco sobre isso. Então, para vocês entenderem a diferença desses dois mundos, vocês vão ter que saber separar o mundo sensível é o mundo do fenômeno, é o mundo ilusório. E o mundo inteligível seria o mundo das ideias reais, tá? Das ideias gerais mesmo, do bem, do mal, ok? Ótimo. Então, como nós já falamos sobre essa dialética platônica, né, onde se divide os mundos, que é o mundo sensível e o mundo inteligível, nós vamos falar um pouco agora das metáforas que aparecem no texto da alegoria da caverna. O exemplo do texto, ele fala sobre pessoas acorrentadas, né, em uma caverna subterrânea, onde elas só poderiam olhar em uma direção, né, e elas podiam observar sombras de coisas. Porém, essas sombras, o que elas viam não era exatamente o que seria a realidade do mundo inteligível, né? E tanto é que no texto ele cita como palco, um palco de marionetes, né? Num sentido verdadeiro, o que nós podemos supor? Se você faz uma brincadeira com uma criança pequena, onde ela se vive ainda naquele mundo da brincadeira, das ilusões também, né?
faz imitações ali de bichinhos, de um cachorrinho, passarinho ali para ela, né? Ela vai realmente acreditar que está vendo aquele bichinho na parede, na sombra, né? Então, se a criança que tem essa sensibilidade, né? Essa magia ainda dentro dela, que não consegue olhar as coisas como realmente são, né? Existem pessoas que mesmo adultas ainda vivem nessa mesma situação. Como? No dia a dia, né? O exemplo que eu posso dar é que muitas vezes olhamos sim para frente, assim como o texto fala, de pessoas olhando só para frente, sem poder ver ao redor. E quando a gente consegue olhar para o lado, muitas vezes percebemos que erramos, né? O que nós fizemos até agora? Às vezes conseguimos voltar atrás, né? E evitar os erros novamente, recuperar aquele tempo que perdemos, né? Onde acreditávamos numa coisa que de repente não era aquilo. É isso que o Platão está querendo que o ser humano reflita. É com esse texto, né? Que a gente comete esses erros diariamente. Quando ele cita ali no texto da luz, né? Que entra ali, que de repente o prisioneiro enxerga aonde ele vivia apenas na escuridão e ele enxerga a luz do sol, a luz da fogueira. Essa luz o cega, né? Por quê? Porque essa luz é a luz da realidade, onde a gente descobre a verdade. Muitas vezes aquela verdade dói, machuca, mas ela é preciso para que a gente possa se situar no mundo real, né? E também no texto ele dá o exemplo: e se esse prisioneiro voltar para a caverna e contar para os outros que era tudo uma ilusão, que de repente eles podem sair dali e ter uma outra visão? Como que os outros prisioneiros iriam reagir, né? Ele supõe ali que eles poderiam ridicularizá-lo ou até matá-lo, né? Então, às vezes é isso que acontece quando a gente quer expor algo verdadeiro, a gente é servido com críticas e muitos ridicularizam, né? Outros preferem se calar para não ser ridicularizado. Então, é nesse sentido que a gente precisa refletir, né, no que acontece no dia a dia e começar a olhar o mundo também com outros olhos, assim como Platão olhava, né? Separar o mundo inteligível do mundo sensível, transformar de repente o mundo sensível no mundo inteligível e vice-versa, né? Porque para o Platão, nós somos dialéticos e precisamos desses dois mundos. Só precisamos saber viver eles no momento ideal. Aí eu passei para vocês uma atividade que era para vocês usar as percepções do Platão, né, o significado dos termos, de uma forma mais sensível, né? Aí, como exemplo, tinha o que é a representação das estatuetas. Então, a resposta correta seria as próprias coisas sensíveis, como as imaginamos indiretamente, né? E aí tinha outras questõezinhas ali. O que é a caverna? O que é a caverna, gente? É o mundo em que vivemos aprisionado, né?
Então essa caverna, ela pode de repente ser, vamos dar um exemplo hoje em dia, né? Na atualidade, o celular. Muitas vezes ficamos horas ali olhando, vendo vídeos, vendo aqueles youtubers, né? Ah, tem uns que são engraçados, né? Que, que dá algumas ideias pra gente também, ou que de repente, é para descontrair um pouco. Mas não podemos nos perder, não podemos esquecer que aquilo ali é uma coisa programada, né? Tem muitos vídeos que se pensar, não, mas será que aconteceu? Claro, foi tudo pensado. A pessoa que fez aquele vídeo já fez com a intenção de chamar a atenção, de receber várias visualizações, né? Porque ela ganha para isso. Então, de repente, no momento de lazer é ótimo, mas que não vire uma coisa que nos aliene, né? Aí a outra questão, o que são as sombras das estatuetas, né? O que seria? As coisas materiais e sensoriais que percebemos, né? Essas são as sombras. Quem é o prisioneiro que se liberta e sai da caverna? É o ser humano, né? O ser humano que vai em busca do quê? Em busca do conhecimento, em busca da verdade, do uso da filosofia, né? Seria esse o prisioneiro. O que é a luz exterior do sol, né? Ou no caso, ali que tinha a luz da fogueira. Eu acabei citando ali anteriormente na nossa explicação. É a luz da verdade, onde o indivíduo ele consegue enxergar, né? Ele sai da escuridão. E a outra questão seria: o que é o mundo exterior? É o mundo das ideias verdadeiras e o da verdadeira realidade. Então, não que a gente vive no mundo interior, mas às vezes nós mesmos nos sentimos no nosso mundinho. Cada um constrói o seu mundinho dentro do mundão, né, que nós vivemos. E aí, quando a gente vai para esse mundo exterior, a gente vive a realidade, não é isso? É tão bom às vezes a gente fugir da realidade e viver no nosso mundinho, né? Porém, a gente precisa também, muitas vezes, em algumas situações, encarar esse mundo verdadeiro, esse mundo real em que nós vivemos. Bom, pessoal, espero que essa explicação tenha sido útil para todos e qualquer coisa pode me procurar. Um beijão para todos.